Olá, pessoal! Eu sou a Kellen, sou fisioterapeuta, osteopata e apaixonada pelos bebês. Esse é o Misha, meu ajudante de sempre, das aulas e dos vídeos. A gente passou aqui para dar uma dica importante para você que é mamãe, que está amamentando e que tem dificuldades porque o seu bebê não consegue arrotar, ou porque ele tem muito refluxo, ou porque ele engole muito ar durante as mamadas e esse ar fica preso, fica ruminando aí dentro do seu bebê. Muitas vezes o bebê acorda horas depois da mamada para poder arrotar. E isso vai prejudicando esse soninho do bebê, não é mesmo? Então, primeiro ponto, quando o bebê é bem pequenininho, ele está aprendendo a mamar. Então, ele está aprendendo a sugar, deglutir e respirar ao mesmo tempo. Diante disso tudo, é importante que o bebê esteja bem organizado. Por quê? Porque todos os seus sistemas estão ali focados, concentrados, desempenhando uma atividade de alta energia. Esse bebê fica extremamente cansado, às vezes a cabecinha dele toda suada. Tamanho esforço que é para essa musculatura que ainda está em desenvolvimento mamar. Então, o que ajuda esse bebê a se organizar melhor é quando ele está bem aconchegado no colo da mãe dele, ou no colo de alguém que faça a figura da mãe, tá certo? O enrolamento, quando esse bebê ele tá enroladinho num padrão que é de flexão, quando ele aceita bem essa posição que a gente chama de fetal, isso é o esperado para um bebê tão pequenininho, e essa posição de fechamento, de enrolamento ajuda o bebê a ter essa tranquilidade a nível de sistema nervoso mesmo, para que ele possa desempenhar essas funções tão desafiadoras, tendo o seu corpinho equilibrado e ao mesmo tempo adaptado a essas circunstâncias fora do útero. Então, o colo, o pano de fundo, o rolle, o enrolamento que a gente faz nesse bebê, ele é no colo. E junto com essa percepção tátil, vem as questões sensoriais, o cheiro, a voz da mãe, a presença desses familiares que o bebê já reconhece desde a vida intrauterina. Bom, primeiro ponto, se o seu bebê está engolindo muito ar, ele pode ter algum tipo de dificuldade nessa mamada. Para isso, nós temos que avaliar o corpinho dele como um todo, entendendo se ele não tem algum vício postural, restrição de movimento, dificuldades de se movimentar, se ele não está muito comprimido no nível da cervical e da própria cabeça, porque todas essas questões vão refletir uma espécie de disfunção, de dificuldade na função que esse bebê deveria estar desempenhando de sugar, respirar, deglutir e diante de todo o seu sistema digestório. Esses nervinhos que gerenciam essas funções, eles saem da base da cabeça, especialmente o nervo vago. Então veja o quanto é importante a gente entender dessa anatomia e identificar restrições de mobilidade na cabecinha desse bebê. Uma das dicas é quando esse bebê tem preferência de uma mama em detrimento da outra. Isso significa que ele tem mais facilidade de virar a cabecinha para mamar em uma mama, mas quando vai mamar na outra, ele encontra restrição, dor ou mesmo dificuldade, ou ele se cansa para fazer esse movimento e aí ele não consegue mamar nas duas mamas. A consultora de amamentação vai orientar a pegada invertida ou o cavalinho. Tudo isso vai ajudar, mas é muito importante a gente entender que esse posicionamento e essa dificuldade do bebê merecem atenção e tratamento. Mesmo que ele consiga se adaptar e mamar em outras posições, nós precisamos libertar a cabecinha dele para que ele possa integrar vários reflexos primitivos ao longo do seu desenvolvimento, para que ele possa desenvolver uma simetria, para que ele possa usar os dois ladinhos do corpo iguais, né? Então hoje muito se fala que bebezinhos que nascem com algum tipo de restrição buscam aquela posição como uma memória e por conta disso vão podendo desenvolver assimetrias cranianas, que é o crânio deformado, ou seja, aquela região que faz sempre contato com a cama, com o travesseiro, com o bebê conforto, vai ficando mais plana e as outras áreas vão crescendo. Então a gente percebe que
Em 2, 3 semanas de vida, um bebezinho recém-nascido pode desenvolver uma assimetria craniana posicional. E muito se fala sobre o quanto é importante o bebê mamar de barriguinha para cima, dormir de barriguinha para cima e brincar de barriguinha para baixo, desde muito cedo. Esse brincar no começo da vida, ele é sensorial. É quando o bebê está se sentindo. Então, as brincadeiras são para ele sentir que ele está subindo, que ele está descendo, que ele está sendo abraçado, que ele está sendo separado, que ele está sentindo o dedinho da mão, que eu tô comendo a mãozinha, que eu tô beijando esse pezinho. Toda essa brincadeira desperta no bebê uma consciência corporal que é fundamental na vida, no desenvolvimento, porque a partir dessa percepção corporal, ele vai conseguindo se integrar, porque o bebê nasce como que se separado em partes, e ao longo do seu desenvolvimento, ele vai reconhecendo essas pequenas partes e ele vai tornando, sim, um ser único, vai se integrando no seu sistema músculo-esquelético, facial, visceral, somático, viscerossomático e psíquico também, porque essa questão psíquica, ela reflete esse sensorial, como o bebê está se sentindo. Então é muito importante a gente fazer a leitura do que esse bebê está expressando através do ruminar, do arrotar, se ele tem ar dentro dele, se ele precisa fazer uma pausa durante a mamada. Entendam, olhando para o seu bebê, que ele se comunica, que ele dita esse ritmo. E o grande segredo da amamentação é a gente saber dançar o ritmo dessa música. Num primeiro momento, nós vamos ceder às necessidades desse bebê, quase que esquecendo do mundo lá fora, porque ele tem necessidades primordiais e primárias. Mas a partir do momento que esse bebezinho vai crescendo, por volta de 1 aninho de idade, esse bebê já experimentou momentos de separação da mamãe, né? Quando ele vai para o colo do pai, quando ele vai para o chão brincar no tapetinho de atividades, quando ele quer mamar, mas ele tem que esperar um pouquinho porque a mãe tá no banho ou porque a mãe tá chegando do trabalho. Essas pequenas frustrações, na verdade, elas são lapidantes, elas vão lapidando literalmente esse sujeito, essa personalidade. Então, a mesma tolerância que esse bebê teria ao nascer, vamos dizer assim, essa resiliência que ele tem ao nascer, ela vai sendo aumentada, vamos dizer assim, o bebê vai conseguindo ter uma certa plasticidade dessa resiliência diante de viver, de conviver com pequeninas frustrações. Lembrando que essa frustração não pode ser maior do que o benefício, do que o prazer, não é mesmo? Aí a gente fala de epigenética, porque é importante que esse bebê se sinta seguro, que ele seja atendido, que ele saiba que tem alguém ali olhando para ele enquanto ele brinca sozinho, é o vínculo seguro. Tudo isso é importante, mas dar esse espaço para o bebê se frustrar depois de um determinado tempo é super importante. Então, não economize esse tempo com o seu bebê. Fique muito com ele, grude nos primeiros 6 meses de vida. Esse bebê não precisa de brinquedo, ele não precisa de outros estímulos, ele só precisa se sentir bem ao lado de alguém que o desperte, que o faça perceber o seu próprio corpo. Quando ele começa a entender esse funcionamento e de forma organizada, ele se sente bem, aí sim ele começa a explorar os objetos ao entorno dele, a querer brincar, a querer pegar, a entender que aquele objeto que some logo aparece, né? Quando a gente começa a brincar de cadê? Achou? Então esse bebê já começa a memorizar que aquele objeto ele vai e ele volta, quase que como a presença da mãe. E ele vai entendendo que essa mãe está aqui, daqui a pouco ela sai, daqui a pouco ela volta. Então é importante esse efeito de perceber, desaparecer, perceber de novo, para que o bebê vai amadurecendo, né? Nessa separação da mãe, na identificação do resto do mundo, do ambiente e dele mesmo diante de todo esse resto. Então, veja que é um processo construído. E eu diria que quanto mais o bebezinho tem esse apoio, tem esse colo, quanto mais ele se sente seguro, quanto mais ele gruda,
é mais fácil depois desgrudar, né? Ao contrário, um bebê que nunca grudou, que não teve esse vínculo no início da vida, é mais difícil para ele descobrir o outro, né? Então, esse primeiro interesse, esse primeiro playground, o que faz o bebê se desenvolver, né? O que faz ele vencer todos esses desafios é o contato, é o vínculo, é o olhar para o outro. Então, o tempo todo que você tiver com seu bebê amamentando, seu bebezinho recém-nascido, faça esse vínculo com os olhos. Isso cria um vínculo, isso reflete muito mais do que a gente possa explicar aqui, a presença consciente e o quanto é maravilhoso, o quanto nós ficamos maravilhadas enquanto mães de poder penetrar e entrar através dos olhos desse bebê. A troca que acontece é incrível. Então, realmente precisamos estar neutras, um pouco fora do mundo que nos exige o trabalho, racionalidade, os números, né? Que bom quando a gente tem o suporte da família para poder honrar essas necessidades do bebezinho, principalmente nos seus primeiros 3 meses de vida. Tá bom? Fica a dica, logo a gente volta para dar mais dicas para vocês. Até mais!